Boa tarde, pessoal. Obrigada. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olha aí, a turma chegando. Gente, Olá, pessoal, no Brasil 15 inteiro, né? horas em ponto aqui de Manaus, tá? Eu tô falando de Manaus, 16 horas de Brasília, para respeitar a pontualidade, o compromisso de todo mundo que já está aqui na hora marcada. Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Eu me chamo Luciano Amorim, em nome do High School da Widen. Eu dou as boas-vindas e agradeço imensamente o fato de vocês terem escolhido estar aqui hoje com a gente. E eu costumo dizer que as oportunidades, né? Algumas pessoas dizem assim, oportunidade aparece, aí a gente vai aproveitando, às vezes a gente deixa passar, mas depois surge de novo. Não. As oportunidades que a gente não aproveita, elas não voltam para a gente. Outras pessoas mais atentas aproveitam no nosso lugar. E que bom que eu estou vendo aqui uma turma que é super atenta, que não vai deixar essa oportunidade passar, que vai aproveitar e vai ter a oportunidade de adquirir conhecimento num mini curso de arquitetura e design sensacional com a professora Emma Diniz. Mas antes de passar a palavra para a professora Emma, quero dizer que esse nosso mini curso ele está hospedado na nossa plataforma Conexão Futuro. É uma plataforma que quem ainda não se inscreveu a ponto de aproveitar, tá dormindo no ponto, não tem como. Lá vocês vão encontrar muito conteúdo online falando sobre profissões, sobre universidades, sobre o mercado de trabalho. E vocês vão encontrar lá também, olha só que bacana, como vocês sabem, a Widen, ela está presente no Brasil inteiro. Então aqui a gente tem unidade da Widen em Fortaleza, em Recife, em Salvador, a gente tem Teresina, a gente tem Imperatriz, cara, Belém, Manaus, enfim, nós estamos presentes em diversas cidades do Brasil e lá vocês vão poder conhecer cada uma dessas instituições de ensino superior que tem um corpo docente incrível, que tem uma estrutura voltada para a melhor formação e, principalmente, o compromisso de transformar vidas através da educação. Paulo Freire sempre disse que a educação não transforma o mundo. A educação, ela transforma as pessoas. As pessoas, sim, elas transformam o mundo. Então, eu convido vocês hoje a transformarem o mundo através da educação e, para isso, eu convido a professora arquiteta Emma Diniz. Professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. A expectativa está lá em cima, porque é um tema aí super atual, super importante, e eu sou todo olhos, ouvidos e atenção para esse mini curso que começa agora. Então, gente, muito obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite, né? Primeiramente, eu quero me apresentar. Eu sou a professora Emma Diniz, eu sou arquiteta e urbanista, sou professora na faculdade aqui na Widen de Manaus, né? Então, eu sou manauara. E aí a gente está aqui hoje, né? Aceitei esse convite muita boa vontade, assim, bem empolgada, na verdade, porque uma pequena oficina, né, do que para vocês terem uma amostra do que é ser arquiteto, né? Uma das coisas que a gente faz dentro da nossa profissão. E aí eu achei maravilhosa o convite e eu venho trazer para vocês uma temática que está bem alta, e que eu acho que já ajuda a gente, e a gente sempre se encanta quando a gente vê isso aí nas redes sociais, bombando, né? Sempre tem uns mood boards de decoração, moda, né? Então sempre tem. E aí hoje a gente vai pensar nele em projetos de arquitetura e design de interiores, né? Então vou apresentar para vocês o que é o mood board. E eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas que a gente pode estar usando para montar os nossos próprios mood boards, tá bom? Então, é uma ferramenta para a gente se conhecer aí, conhecer seu perfil na arquitetura, tá? Então, o que a gente vai ver hoje, né? Quais são os nossos principais tópicos, né? O que é, para que serve, os benefícios, como criar, como usar na decoração,
né, alguns estilos de arquitetura, e no final eu deixo aí disponível as minhas redes sociais, né, que eu vou deixar para vocês me acompanharem também. Porque além de docente, eu tenho um escritório, então eu atuo no mercado, e aí vocês descobrirem mais e mais sobre o que é ser arquiteta, né? Professor, e pode Então, mandar pergunta no chat, não pode? exatamente. E aí Então eu já pronto, ia galera, pedir, ó. eu já Ó, ia pedir essa colaboração justamente dessa galerinha aí que já está, né, online e com o chat disponível, porque a gente vai começar aí a pesquisar uma parte aqui interessante, né, que é como você vê a arquitetura. Então, vocês aí, né, sabem o que é arquitetura, né? Então, eu fiz um textinho baseado num livro que eu gosto muito, que é o que é a arquitetura desse senhor aí, o Carlos, que é aqueles livrinhos pequenininhos, sabe? Não tem o que é cultura, o que é sociologia, né? Um livrinho bem básico. E aí a gente tem ele, o que é arquitetura. E aí, bem mais do que decorar um ambiente, planejar um espaço ou projetar uma construção, a arquitetura nos fascina e intriga e até revolta as pessoas envolvidas. Ela é muito mais que uma habilidade prática para solucionar problemas espaciais. A arquitetura desenha a realidade e acomoda pessoas. É o pensamento transformado em paredes, cores e móveis. Então, é melhor conhecê-la. Então, às vezes, sabe, uma vez eu tenho meu marido, ele é advogado. E aí a gente teve uma época que nós estávamos compartilhando um espaço de escritório. E aí ele sempre dizia para mim a seguinte frase, né? Enquanto as pessoas vêm me procurar para resolver problemas, né, as pessoas vão te procurar para conseguir realizar sonhos. Porque é sempre assim, a gente vai procurar o arquiteto para pegar e conseguir realizar o sonho da casa bem decorada, da casa feita sob medida, daquela loja que você sempre idealizou, né? Então, daquele restaurante. Então, nós da arquitetura, nós somos projetores de sonhos. E aí, quando eu entendi isso, que realmente, né, eu entendi que a gente está aqui para transformar, materializar sonhos e vontades, sabe? A chave virou e aí a gente cria uma nova perspectiva. E aí a gente pode estar manifestando a nossa profissão de várias maneiras, tanto na decoração, quanto fazendo projetos, né, quanto executando obras. Então, nós arquitetos temos diversas competências. E na maioria das vezes, elas se restringem a falar sobre decoração, porque é algo que está aí na cabeça das pessoas, achar que arquiteto só decora ambientes, só faz espaços, né? Só pensa em design na área de interiores, e não é bem assim. E aí eu já lanço a pergunta, né, para vocês, aí eu queria que vocês respondessem no chat. O que vocês acham, né, que faz um arquiteto? Qual é a área de atuação do arquiteto, né? Será que ele faz? Eu já falei um pouquinho que ele faz mais do que só decoração, mas o que mais ele pode fazer, né? Então, eu peço que vocês lancem aí, depois a gente vai voltar nessa discussão. E aí vocês podem falar, faz projeto de casa, de hospital, de viaduto, estrada. Vejam aí o que vocês acham que arquiteto faz, né? E aí a gente depois vai voltar um pouquinho a respeito disso. Então, pensando nessa questão de arquitetura, eu venho e pergunto, né, lanço uma ideia também para vocês, né? Como eu posso visualizar com clareza as ideias que eu tenho para o ambiente, um estilo ou um conceito? Às vezes, vocês estão aí querendo reformar ou pensar em dar uma modificada no quarto, na cozinha, né? E aí eu fico pensando como é que eu posso fazer isso, né? Sem precisar necessariamente de um projeto. Como é que eu posso estar reunindo todas as ideias que eu achei na internet para montar um conceito para esse espaço, né? Então, você tem um quarto e você acha que o seu quarto
não reflete muito bem a sua personalidade. Aí você começa a entrar na internet e ver várias coisas super interessantes, e aí você quer pensar para o seu quarto, como é que você pode fazer isso? E aí a gente vem, e aí a gente lança uma ferramenta, tá? E isso eu estou falando para coisas bem pequenas, mas a gente pode ampliar isso, né? E a gente vem e tem a ferramenta do Mood Board, que é um monte, né? Um painel de ideias, monte um Mood Board. Então, como é que vocês podem estar visualizando, né, essas ideias para o seu ambiente, um estilo, um conceito? O Mood Board pode estar auxiliando vocês nisso, né? E eu, inclusive, adoto o Mood Board para a construção de ideias para apresentar para os meus clientes, né? Então, muitas das vezes, a primeira coisa que eu faço com eles é um negócio chamado briefing, né? O que é o briefing? É um questionário para saber exatamente o que ele está procurando. E aí a gente vai caçando algumas ideias, vai buscando várias coisas, várias referências, né? E aí ele começa a mandar várias coisas no meu WhatsApp. E aí ele vai mandando, vai enviando, vai enviando. E aí eu já consigo captar um pouquinho do que ele quer. E a partir das referências que ele me mandou, eu monto um painel de ideias e apresento para ele, para ver se é exatamente isso que ele quer para o ambiente dele, ou para a casa dele, ou para a fachada da casa dele, para a fachada do comércio, do restaurante, enfim. Então a gente reúne tudo e monta o mood board, né? E o que é o mood board, gente, né? Vocês vão hoje, o nome em alta é mood board, mas ele pode ser chamado de painel semântico, prancha de temperamento, ou colagens, né? Então é aquele monte de coisas, de imagens, de referências super interessantes que a gente reúne para transmitir uma ideia, né? É um painel que reúne várias referências visuais, né? E que você pode estar usando ele para diversas áreas, inclusive. Ele pode ser aplicado na moda, no design gráfico e ele também, né, a gente vai usar ele aqui na arquitetura de interiores, né? É uma ferramenta que a gente usa muito, eu particularmente gosto muito de usar o Moodboard para definir algumas coisas, como traçar o perfil do cliente, definir elementos que vão refletir o que esse mesmo cliente busca atingir. Então, se você tiver a fim de fazer uma pequena reforminha no seu quarto, e aí você quer transmitir uma ideia, né? Refletir o seu estilo particular, o seu estilo próprio, você pode estar montando o mood board com algumas referências para você estar montando aquele espacinho da sua escrivania, né? Aquele espacinho que a gente vê próximo da cama. Então, a gente consegue fazer isso através da montagem dos painéis, tá? E aí, para que serve, né? O principal objetivo aqui desse painel do Moodboard, ele é traduzir a personalidade de uma pessoa por meio de objetos, amostras de materiais e imagens. Então, a gente, como eu falei para vocês, quando eu fecho um contrato com o cliente, ele já começa, olha, estou fazendo lá um projeto da casa inteira dele, por exemplo, né? O projeto arquitetônico da casa inteira. E aí ele fala: olha, eu quero que a minha casa tenha uma área de lazer desse jeito, eu gosto dessas cores, eu gosto desses materiais, eu quero que a minha fachada seja uma fachada que tenha um revestimento amadeirado, eu quero um cimento queimado. Então ele vai me enviando isso e eu vou montando esse painel de referências, né? E aí eu consigo traduzir, né, essa personalidade, esse desejo, esse sonho que ele tem, né, aqui. E aí daqui é que eu parto para fazer o projeto. Então ele geralmente eu como arquiteta uso o Moodboard como uma ferramenta, né, de projeto, né, uma ferramenta para eu poder fazer um projeto. E aí eu posso fazer um projeto, seja de interiores, seja um projeto de uma casa inteira, né, desde a entrada, os quartos, tudo. Eu posso fazer um moodboard para uma loja. Se eu quero fazer um café, por exemplo, e aí
esse meu cliente, olha, eu quero fazer um café que seja meio jazz, meio, sabe, meio anos 50, aquela coisa pegada meio vintage e tal. Monto o mood board com as referências que ele me falou e eu falo, olha, eu cheguei a esse conceito aqui. É essa a ideia que o senhor quer transmitir no seu projeto? Sim, não, talvez, esse é o caminho. Então, é uma boa ferramenta, né. E a gente vê muito lá na internet as pessoas usando para outras coisas, como moda, quando querem fazer anúncios, peças gráficas, enfim, ele tem várias serventias, né. E aí, quais os benefícios do mood board? A gente consegue criar essa empatia com o cliente, né, a gente consegue traçar um problema para a gente solucionar, a gente consegue trazer algumas soluções, e aí a gente fica nessa tentativa e teste, até encontrar a ferramenta ou desculpa, até encontrar o conceito que ele quer. Então, basicamente, vai ser esse passo a passo aí com o Mood, tá? E aí eu vim falando um pouquinho do Mood, né? E aí eu venho com a questão que é a mais importante, né? Que eu trago para esse nossa pequena oficina. Existe um programa para a criação do Mood? Existe sim. Então, esses mood boards que a gente vê no Pinterest, né, no Instagram, Facebook, enfim, eles são montados em loco com peças de verdade, por exemplo, pega um revestimento, um porcelanato, um tecido, enfim, porque no caso, alguns arquitetos têm um acervo grande de materiais para montar o mood, ou quando você não tem isso, você busca as referências na internet, e aí você monta ele a partir de alguns softwares, né. E aí existem softwares, né, que a gente consegue fazer aqueles moods bem interessantes, tá. E aí eu tenho, 4 ferramentas que eu posso estar utilizando, tá bom? E a gente vai se ater aqui, eu vou apresentar 2 que são as iniciais, inclusive as que eu mais uso, né, e as outras são já mais de um cunho mais profissional, quem tem mais familiaridade com essas outras 2. Às vezes a gente dá uma menosprezada, né, no PowerPoint. Mas o PowerPoint, quando bem explorado, ele consegue ter várias, funcionalidades e consegue te entregar um resultado muito interessante. Então, existem diversas funções inexploradas no PowerPoint, que eu vou mostrar para vocês, inclusive aqui, que podem estar te ajudando a montar um painel de imagens e referências de imagens da internet, tá? Então, nós temos aqui os principais prós do PowerPoint, né? Ele é uma ferramenta ideal para iniciantes. Quem nunca montou um mood board consegue montar tranquilamente no PowerPoint. PowerPoint é um software bem levinho, todos os computadores têm. E aí a gente tem algumas ferramentas que a gente consegue tirar fundo de imagem, que a gente consegue fazer toda aquela diagramação bem interessante do mood board, tá bom? Alguns contras, né, é porque ela é um pouquinho limitada, então é uma boa ferramenta para quem está realmente começando, tá, está se familiarizando. Aí a gente tem o Canva, que é inclusive a plataforma que eu estou usando para esta apresentação. O Canva, ele tem diversas também prós, né, é uma ferramenta que ela traz várias possibilidades de trabalho, principalmente para quem consegue pagar o Canva Pro, mas quem tem o Canva que não é o Pro também consegue muitos templates, né, muitas inspirações, enfim, ele tem vários modelinhos pré-prontos, e aí eles têm um acervo de imagens bem interessantes, e a gente pode estar pegando imagem da internet trazendo para o Canva. O único contra do Canva que eu particularmente tenho com ele é que se não tem internet, não tem jogo, né. Sem internet você não consegue fazer nada, praticamente, né. Sem acesso à internet, não tem como usar o Canva.
E aí a gente tem os dois outros softwares, que é o CorelDRAW e o Adobe Photoshop, tá? Então, só ignorem a descrição do Adobe aqui, porque deu um bugzinho e acabou a descrição não indo. Mas eles são muito parecidos. Eu, particularmente, tenho uma familiaridade maior com o Corel. Tem pessoas que gostam mais do Adobe Photoshop. Mas porque eu particularmente acho o Corel muito mais intuitivo, muito mais fácil de mexer do que o Adobe, né? Então eu não consegui me adaptar muito bem ao Adobe. Eu uso muito o Corel, né? E aí o Corel, ele já eleva o nível das apresentações e montagens. Ele já é uma ferramenta bem mais profissional, né? Ela tem mais uma ferramenta que tem uma infinidade de possibilidades. O contra é que ele é um software pago, né? E que precisa de um estudo mais aprofundado. O Canva, ele tem a versão grátis, né? E o PowerPoint, ele já vem instalado no seu computador. Então, você tem o Canva e o PowerPoint pode estar te ajudando muito mais. E o Corel, ele já é uma ferramenta que ela geralmente é paga, né? A gente não tem ela disponível grátis e ela te exige um estudo para você estar fazendo uso dela. Então, você precisa já ter um conhecimento mais aproximado, assim, né? Um conhecimento mais, desculpa, aprofundado da ferramenta para conseguir. Eu, particularmente, né, os designers gráficos que me perdoem, mas o Canva, ele conseguiu fazer com que todo mundo fosse um pouquinho design gráfico, né? Porque muita coisa que a gente precisava do Corel para fazer de trabalho, de deixar algumas apresentações com uma estética melhor, o Canva consegue fazer isso de forma muito bem executada, né? Hoje a gente tem vários vídeos e tutoriais na internet, de graça mesmo no YouTube, que te permitem explorar o Canva, inclusive o Canva grátis, de uma maneira que, se deixar, o Corel nem é tão necessário assim. Então, é bem interessante, né? Eu vejo assim, o Canva é como se fosse uma versão para iniciantes do Corel, né? Tanto que eu abandonei o CorelDRAW depois que eu comecei a mexer com o Canva. Abandonei ele de tal forma que eu até já desinstalei ele do meu computador, né? Agora sim, para trabalhar com algumas imagens, melhorar fotos, enfim, o Corel ele ainda é muito bom. E aí a gente tem o Adobe Photoshop, que tem uma pegada... Professora, Oi? professora, tem um aluno que está perguntando. Às Ah, vezes sim. eu utilizo o Google, apresentações. Ele é recomendável? Sim, tem algumas coisinhas que dá para a gente usar o Google também. E aí eu vou até mostrar depois um pouquinho do que dá para a gente usar, tá bom? Ele é recomendável, gente. Todas essas ferramentas que conseguem que a gente tenha uma edição de imagem, mesmo que mínima, a gente consegue montar um mood board interessante, tá? E aí, por isso que às vezes eu comento com os meus alunos, é melhor eu ter uma ferramenta básica, mas que eu tenha domínio, do que eu pegar uma ferramenta como o Corel e o Photoshop e não conseguir nem fazer o básico, né? Então, a gente consegue resultados muito surpreendentes com PowerPoint, inclusive, e com Canva. Então, o Google Apresentação, ele tem uma interface muito parecida com o PowerPoint, e aí a gente consegue gerar alguns resultados bem legais. Inclusive, como as interfaces, né, todas aquelas ferramentas que tem, são muito parecidas, a gente consegue levar para lá, transmitir algumas ideias que a gente tem do PowerPoint para lá. Porque o Google, ele tem essa característica, né? Ele tenta trazer para a gente tudo de forma muito intuitiva e o mais familiar possível para a gente. Então, ele bebe direto da fonte da Microsoft em alguns aspectos. O Google Docs, por exemplo, que a gente tem a edição de documentos, lembra muito o Word, enfim. A gente consegue fazer aí umas coisas bem legais. E aí a gente tem o Adobe, ele exige da gente já um conhecimento mais específico ainda. Eu recomendo o Adobe para quem trabalha com fotografia de fato, né?
Eu vi uma foto e aí eu quero editar essa foto de tal maneira e aí eu posso usar o Photoshop, tá? Eu consigo editar de uma maneira tão bem sucedida com outros softwares? Cons Mais ou menos, né, consigo e não consigo, né. Tem coisas que dá para fazer e tem coisas que realmente só o Photoshop faz, né. Então, o Photoshop ele tem sim uma infinidade de possibilidades, até mais que o Corel, né, mas assim, ele te exige também um conhecimento mais aprofundado da ferramenta, e ele também tem a questão de ser um software pago, tá. Então, vocês com certeza, vocês que gostam de redes sociais, eu principalmente também sou uma usuária, e eu gosto muito de procurar referências, né, principalmente no Instagram, que é a nossa rede social que está mais em voga. Tem umas páginas no Instagram que tem muitas dicas de uso de Photoshop, de Corel, que mostram alguns processos de montagem, que você vê que o Photoshop, ele realmente é uma ferramenta incrível para quem se foca nessa questão do design gráfico, né. Photoshop, Illustrator, né, essa família Adobe aí ela é bem focada nisso, no design gráfico. Mas nós, arquitetos, a gente não vai muito para o design gráfico, a gente quer função, né, a gente quer que as coisas funcionem e que a gente consiga expressar as ideias do nosso cliente. E aí, às vezes, para o cliente basta o PowerPoint para isso, né, o Canva para a gente conseguir alguns efeitos mais instagramáveis, e o Corel são coisas mais vai para o design gráfico mesmo, tá bom? Tudo certo até aí, gente? Eu não tô olhando o chat, então, por favor, qualquer coisa, podem me interromper e falar que não tem problema, tá? Professor, então eu vou ficar lhe auxiliando no chat, tá? Se alguém fizer uma Ah, pergunta, os alunos que estão presentes, pode deixar que eu leio para a professora responder. Eu ia pedir só para a senhora se enquadrar mais um pouquinho na câmera, professora, porque como sim. está sendo gravado, Pronto, melhorou? melhorou muito. Tá ótimo. Eu não sei por que minha câmera estava para o lado. Acho que foram meus gatos que passaram aqui e ficaram mexendo. Tudo bem. Então, ótimo, gente. E aí eu venho, né, a gente descobriu o que que é o mood board, a gente sabe de algumas ferramentas que a gente pode estar usando e como é que a gente pode estar usando isso na arquitetura de interiores, né. E aí, como é que a gente pode estar usando? É uma ferramenta criativa que auxilia o arquiteto a identificar os desejos do cliente, né, de forma mais adequada. Então, como eu comentei, meu cliente chega comigo e fala, Ema, eu quero fazer um café. Inclusive, esse caso é um caso verídico, gente. Eu fui ontem fazer esse orçamento e aí, ela veio e falou para mim: "Ema, eu quero fazer um café". Ela mora ao lado de uma igreja, né, e ela percebeu que tem uma demanda de uns idosos, enfim. E aí ela falou: "Ema, desde criança sempre tive vontade de montar um café e vender plantas". E aí ela falou: "Eu percebi isso e eu quero montar um café, mas eu quero". Ela foi muito aberta comigo, eu tenho essa abertura, né, com os meus clientes, e ela falou: "Ema, eu não posso pagar um projeto de fato, mas eu queria uma consultoria que tu me desse ideias, né, para que eu monte esse café aqui", porque é na garagem dela, enfim. E aí ela falou: "Mas eu quero uma consultoria, porque eu não quero ficar chamando pedreiro, essas coisas, porque provavelmente eles não vão fazer do jeito que eu estou pensando", enfim. Aí eu fui lá ontem, conversei com ela, dei uma olhada no espaço, enfim. E aí ela falou da história do café, eu quero montar um café e que esse café eu possa vender plantas, cactos, suculentas, que ela até comentou assim, porque idoso adora uma plantinha, né. Aí ele vai vir aqui, compra um bolo, toma um café, já leva um cacto, uma suculenta para casa. Eu quero nessa pegada. Então eu já estou montando um painel de referências para ela, nós fechamos a consultoria, e aí eu vou montar um painel de referências para ela, com tudo que ela me passou na entrevista. E aí ela vai me dizer: "Ema, é exatamente isso que eu estava querendo", ou "Ema, não é bem isso, eu quero menos verde, eu quero uma coisa mais,
eu quero uma coisa mais minimalista, enfim. Aí a gente vai conversando até a gente conseguir fechar o conceito do espaço dela. Né? Então, ele é uma ótima ferramenta criativa. E ela já começou, como eu falei para você, já começou a me mandar no WhatsApp várias coisas que ela viu na internet, né? E que ela acha que são super interessantes para a gente estar colocando no projeto dela. Muitas vezes, gente, as pessoas elas não sabem expressar com palavras o que elas querem ver no projeto. Então, imagens de objetos, móveis, texturas auxiliam nessa construção e transmissão da ideia para o cliente. E aí é bem interessante isso, porque às vezes o cliente fala que gosta de uma cor, gosta disso, gosta daquilo, mas ele não sabe direito bem o que ele quer. E aí a gente, como arquiteto, a gente desenvolve, sabe, uma empatia. E aí a gente consegue entender, se põe no lugar do cliente, consegue entender como é que ele quer isso. E aí é bem legal. Eu sempre falo que a gente, para ser um bom arquiteto, né, um bom arquiteto de verdade, ele tem que ter uma empatia muito apurada. Porque nós, como profissionais, nada mais somos do que nós temos para conseguir o resultado que o cliente quer, a gente tem que se pôr no lugar do cliente e entender aquele sonho que ele tem. Né? E aí a gente tem algumas pessoas, alguns clientes, eles têm dificuldade de expressar isso. E aí eles vão montando milhares de coisas e a gente montando o painel de referências, e a gente entende se a gente está indo no caminho certo ou não, tá bom? E aí a gente vai criar aqui um painel, né? Eu vou trazer para vocês algumas ferramentas, né? Para a gente começar esse painel inicialmente. Só ver aqui uma coisa. Tá. E aí eu vou fechar aqui, né? Esse aqui é o ambiente do Canva, tá bom? E aí a gente tem toda uma possibilidade. Vou mostrar para vocês aqui. Quem não conhece o Canva, gente, ele tem para celular e para PC. Esse Canva que eu uso, ele é o Canva Pro. Mas a gente tem várias possibilidades de trabalho no Canva, que é o free, né? Que é o grátis, tá? Mas aqui mudam algumas situações, algumas ferramentas que eles disponibilizam. O Canva Pro, ele tem a possibilidade de te trazer, montar uma equipe e ter várias pessoas trabalhando contigo. Então, quando vocês estiverem a fim vocês podem rachar a mensalidade. Existe essa possibilidade também, né? E quanto é que custa, professora, para ter o Canva, né? Eles têm um pacote anual que é 240 reais e aí eles parcelam de 12 vezes. Aí fica tipo 24 reais e é descontado no cartão de crédito todo mês, né? E aí é um valor até acessível. E aí, se você quiser mais pessoas na sua equipe, aí você aumenta, né? Então, existem várias possibilidades no Canva. E aí eu vou mostrar para vocês algumas, tá? Aqui tem algumas questões de projetos e eu vou mostrar algumas para vocês. Esse aqui, gente, foi um moodboard que eu montei para uma varanda de um cliente, né? Então, a gente estava querendo mostrar para ele estava me falando de umas coisas que ele viu na internet, ele mandou umas imagens, e aí a gente pegou, captou algumas dessas imagens e das cores, e aí a gente transformou nesse ambiente aqui. E aí a gente vê, né, as almofadas, a questão do verde, o mobiliário, tá? Esse mobiliário, ele vem com fundo da internet, mas eu vou já ensinar para vocês a tirar esse fundo, mesmo ele sendo no Canva grátis, tá? Quando a gente vai montar, como eu falei para vocês, não é só no interiores. Quando a gente vai montar conceitos de fachada de residências inteiras, eu também gosto de montar um mood. E aí o cliente fala, olha, eu quero que a fachada da minha casa tenha cobogó. O que é o cobogó? É esse elementinho vazado aqui, né? E eu quero uma parede verde, enfim.
E aí eu vou catando, né, todas essas referências que ele vai fazendo, e aí eu vou encaixando no projeto, né? Então, aqui eu montei as referências que ele me passou com as cores, e aí eu trouxe para a fachada, tá bom? E aí a gente tem isso aqui foram testes que a gente foi fazendo de coisas que a gente achava interessante, né? E aí a gente vai montando o mood, tá? E aqui era a apresentação, né? Então, quando a gente quer uma gráfica mais bonita, a gente vai fazendo alguns testes, né, para ver como vai ficando. E esses elementos todos eu trouxe da internet para cá para o Canva. E aí eu vou já mostrar para vocês algumas situações como essas, né? E a gente tem uns resultados super interessantes. Tá? Como esse aqui é para a gente ver um pouquinho melhor, né? Tava fazendo uns testes das cores, e aí a gente consegue ver as cores que eu usei, as cores bases no projeto, os móveis, né? E as texturas, né? Então a gente tem a textura da parede verde, do piso e dos móveis também. Eu consigo trazer essas imagens, Emma, para cá e para o PowerPoint? Consegue, tranquilamente. E aí eu vou mostrar para vocês agora que eu vou compartilhar o PowerPoint. Professor, enquanto a senhora compartilha o PowerPoint, eu tenho uma dúvida. Ah, sim, Eu acho fique à que nenhum vontade. aluno tem, mas a senhora poderia explicar a diferença? Porque eu vi que a senhora trabalha com tanto a parte do mobiliário quanto com a parte arquitetônica, né? Que isso é a parte do arquiteto. Qual a diferença de design de interiores para arquiteto? Uma excelente pergunta. Então, a gente tem, além da diferença de nome, né? O arquiteto, ele tem uma gama de possibilidades muito maiores de trabalho. O design de interiores, ele se restringe a trabalhar decoração de ambientes internos mesmo, de fato. Nós arquitetos, a parte de interiores é só uma das situações que a gente pode estar trabalhando. Então, isso que você traz como pergunta é algo muito recorrente, né? Porque a gente acha que o arquiteto só pode fazer interiores. Eu, por exemplo, já fiz projetos de escola, já fiz projeto de restaurante, já fiz projetos completos com plantas baixas, enfim. E aí, o design de interiores, não. Ele vai se restringir a fazer aquela parte de fato de decoração, escolha de mobiliário, escolha de cor de parede, escolha de uma luminária para aqueles ambientes internos de um apartamento, de uma casa, de uma loja, né? Mas ele construiu uma casa do zero. Isso quem pode fazer é o arquiteto e até o engenheiro, né? E aí é bem interessante você perguntar isso, porque às vezes a gente pensa, eu inclusive cheguei com esse pensamento quando eu fazia faculdade, que o arquiteto fazia só o projeto das coisas e o engenheiro executava o que o arquiteto projetava. E não é bem assim, né? Nós arquitetos podemos fazer o projeto da casa e construir a casa também. Nós temos todas essas possibilidades de trabalho. Então eu posso fazer o projeto da casa, construo a casa e ainda faço toda a decoração interna da casa, né? Então, o leque de atuação nosso como arquitetos é muito maior. E o de design, ele vai se restringir aqui. Recebi a casa construída e pronta, e aí agora eu vou fazer a decoração interna. Fui clara? Foi perfeito, professora. Surge uma pergunta aqui de um aluno, tá? Sim. Professora, então o que de diferente o arquiteto faz para que o engenheiro faz? Ele está perguntando qual é a diferença do arquiteto e do engenheiro agora. Ah, sim. Aí outra pergunta muito pertinente, né? Os engenheiros, teoricamente, e aí, gente, eu vou entrar numa questão muito polêmica, né? Polêmicas, muito polêmicas, que as tretas entre engenheiro e arquiteto acontecem até hoje por conta disso. Os engenheiros civil, né, da área civil, aí o Wesley está perguntando uma outra coisa aqui, aí eu vou já responder. Então, a área de engenharia civil,
ela atua em diversas campos de execução de obras, né? Nós arquitetos temos várias habilitações. Existe um negócio, gente, chamado Conselho de Arquitetura e Urbanismo e existe o Conselho de Engenharias. E aí, esses conselhos têm um negócio chamado regimentos. E esses regimentos vêm descrevendo item a item o que cada profissional pode ou não pode fazer. Tá? E aí temos diversas coisas muito parecidas. O que vão mudar são os dimensionamentos. Então, por exemplo, eu que sou arquiteta, eu posso fazer o projeto da residência, que inclui o projeto de desde hidráulica, sanitária, como é que fala? Fundação, estrutural, tudo, executar e aí partir para a decoração. O engenheiro, ele pode fazer o projeto, apesar de que existe uma treta entre engenheiros e arquitetos quanto a essa competência, né? Porque a gente defende que os engenheiros não poderiam fazer projeto por causa da própria formação. Para vocês terem uma ideia, a gente no curso de arquitetura e engenharia, arquitetura e urbanismo, nós temos desde o terceiro ao quarto período uma disciplina chamada projeto. E ela vai até o final. Então, a gente tem projeto de casa, projeto de escola, projeto de hospital, projeto institucional, vários projetos. Então, a gente vai aprendendo realmente a fazer projetos. Então, essa é a nossa competência maior. O engenheiro, dentro da faculdade de engenharia, ele aprende, ele tem 2 ou 3 disciplinas que não são disciplinas de projeto. Ele tem desenho técnico e leitura projetual. Então, ele não tem esse desenvolvimento educacional de projetos. Por isso que às vezes as pessoas pegam e falam assim: dá para saber a diferença de quando uma casa é feita por um engenheiro e quando uma casa é feita por um arquiteto. A gente tem essa formação um pouco mais artística, sabe? De pensar no conceito. Tudo isso que eu estou te mostrando aqui, de entender o conceito, expressar para o cliente essas situações. O engenheiro, ele não tem essa formação na faculdade. Ele pode aprender isso fora, né, na lida, como a gente fala, né, no trabalho, mas lá dentro a gente não tem isso. E aí ele é muito focado para questões de execução. Então, projetos estruturais, nós arquitetos temos uma capacidade mínima, tipo, edificações de dois pavimentos, a gente pode estar fazendo projeto estrutural. O engenheiro não, ele pode fazer um projeto estrutural de prédios de 25, 30 andares, né? Dimensionamentos de fundação. O arquiteto pode até fazer, né, de uma casa menor, mas o engenheiro ele já vai fazer todo o projeto estrutural, de fundação, de tudo dos mais variados empreendimentos. Então ele está muito ligado o que a gente chama de linha dura, né, que as áreas mais duras dos números. Então ele vai ter capacidade de dimensionamento de pilar, de viga, né, de estrutura. Então ele vai ter todas essas outras coisas mais duras, né? E aí a gente que é arquiteto, a gente sabe um pouquinho, mas muito básico, né? E essas formações que nós temos, elas são mais focadas para a gente ter noção de quando a gente for dimensionar um projeto de uma sala, a gente não. E essa sala vai ter. Eu quero que ela tenha um vão de 10 metros. Isso não vai poder acontecer, porque eu vou precisar de ter um pilar no meio da sala. Então, a gente tem essas noções muito básicas, estruturais, de fundação e tudo mais, mas o engenheiro ele vai se aprofundar nisso. Resumo da ópera: é como se a gente projetasse e o engenheiro executasse. Mas a gente pode executar algumas coisas e o engenheiro pode também fazer alguns projetos. E aí, gente, se a gente for mergulhar isso, a gente vai, tipo, num oceano de discussões que acontecem até hoje entre engenheiros e arquitetos, tá bom? Nossa, eu tô vendo que estão lançando várias perguntas. Pronto, se a senhora preferir, professora, para não atrasar tanto, a senhora pode ir respondendo rapidamente cada pergunta e dar continuidade, só para os alunos não ficarem sem resposta.
Ah, sim, sim. Não, eu vou fazer questão de responder todo mundo que eu puder. Mas eu vou só mostrar um pouquinho do Mood para eles trabalharem e a gente volta para as perguntas, então, né? Perfeito, é melhor, porque senão a gente atrapalha o cronograma. Mas não se preocupe, os alunos que perguntaram, a professora ela vai responder de acordo com o tempo. Respondo sim, gente. E é porque eu falo demais também, aí eu começo a falar. Eu vou compartilhar minha tela inteira para ficar mais fácil, tá bom? Para eu mostrar para vocês de onde eu pego as situações, de onde eu posso estar montando. Então vamos lá, gente. Digamos que vocês querem dar uma organizada no quarto de vocês e vocês querem ir numa pegada mais industrial. E aí, a gente tem isso aqui, que é um mood feito de fotografia, e aí a gente vai tentar montar alguns moods desse formato aqui, ó, tentando pegar as referências, enfim. Então, digamos aqui que vocês vão montar um quarto, né? E aí eu vou falar do estilo, de um estilo mais industrial. Vamos colocar para uma cama aqui, né? Então, eu tenho aqui essa cama, por exemplo, eu achei essa cama bem interessante. Não. Essa cama aqui, vamos ver essa cama, nossa, essa cama é muito bonita. Eu já vi em várias lojas e ela é ótima. Então, eu quero montar um ambiente, eu quero que tenha essa cabeceira, essa cama, enfim. Eu venho aqui, copiar imagem, e aí eu jogo aqui para o meu PowerPoint. Tá aparecendo aí para vocês, né? Tá sim, professora. Assim, professora. Tá ótimo. Aí vamos só deixando aqui, né? Eu vou pegando aqui, vou montar um painel mais assim, que tá bem na moda, essas questões mais é, do verde, né? Então, vou colocar aqui um guarda-roupa. Vamos colocar aqui. Aí eu tô pesquisando lá. Aí eu sou o Bruno. Aí o Bruno tá pensando, poxa, eu tô atrás de umas coisas diferentes para colocar no meu guarda-roupa. Quero fazer um guarda-roupa aberto, né? Ou um guarda-roupa meio closet. Como é que eu posso estar fazendo? Aí a gente pode estar indo atrás de algumas referências. E aí eu, por exemplo, eu quero um guarda-roupa assim, né? Essa pegada dele mais aberta. Aí eu venho copiar a imagem, jogo aqui, né? Já dou uma diminuída, deixa ele aqui. Vou colocar, eu quero um tapete. Poxa, eu queria ter um tapete no meu quarto. Qual tapete eu acho interessante? Então a gente pode pegar algumas imagens de tapetes aqui. Recomendo para vocês procurar, se vocês querem colocar algumas imagens, que elas estejam assim, limpinhas, tá? Dá para fazer com outras coisas? Dá também, mas é mais fácil quando a gente tem assim essas imagens desse tipo aqui, por exemplo. Eu vou pegar esse tapete aqui. Nossa, esse tapete aqui tá mais bonito. E aí a gente vem aqui, copiar imagem. Quando vocês vão jogando no Mood, gente, vocês já vão vendo coisas que elas vão podendo conversar entre elas. Então, a gente já tem a madeira, a gente já tem esses tons amadeirados, um tom de azul. A gente podia estender isso muito, né? Muitas coisas aí com relação a projetos, porque a gente pode fazer estudo de colorimetria, enfim. Guardem na memória de vocês. O azul, ele combina muito bem com amarelo, por incrível que pareça. Então, vamos pegar um criado mudo amarelo. Não é mais criado mudo, né, gente? É mesa de cabeceira. Amarela. Então, ó, aí aparece uma infinidade. Nossa, oi? Professora, só um instante, por favor. Perdoa a interrupção. É porque Opa. acho que a Saori Franco perguntou se a aula termina às 17 em ponto. Essa é a ideia, tá, Saori? E eu só quero dizer para vocês que a gente vai continuar por aqui. Antes de mais nada, que no finalzinho
Eu vou colocar aqui a lista de presença, que é importante que vocês preencham. Lembrando que o nosso minicurso tem 2 encontros e a certificação vai sair para quem preencher a lista de presença no finalzinho de cada um dos nossos encontros, tá bom? Era isso, professora. Obrigado, viu? Nada, imagina. Gente, e aí, professor, eu quero encontrar umas cores de tintas. Vocês podem entrar no site da própria cor das cores de tinta, por exemplo, com a Souvenir. E aí vocês encontram lá algumas cores interessantes, tá? Aceitem todos os cookies, enfim, aí eles têm várias cores aqui. Então, vamos aqui, cores, leque digital, vamos aqui, tem coleções, enfim. Site da Souvenir, tá, gente? Então, vocês já podem ficar fazendo alguns testes, né? Eu vou pegar uns cinzas, porque é como dizem, todo arquiteto adora cinza. É, eu não sei por que falam isso, mas o pior é que é verdade, a gente adora um cinza mesmo. E aí a gente vem aqui, por exemplo, esse pergaminho aqui. Aí, olha, aqui embaixo, no computador de vocês, todos os computadores têm essa ferramenta, tá, gente? É a ferramenta de captura. Você clica nela, novo, e aí você já vem, ó, e faz a captura, ó, direitinho, tá vendo? Não sei se está aparecendo aí para vocês, espero que sim. E aí eu jogo aqui. Então, a gente já começou a fazer um trabalho de referências, né? Já comecei a montar um painelzinho inicial. Ah, mas professor, olha só, essa imagem aqui está com esse fundo branco e ele está me atrapalhando para eu fazer a sobreposição. Gente, existe a possibilidade de eu vir aqui no PowerPoint e tirar esse fundo, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o grande pulo do gato. Vocês pegam isso aqui, ó, seleciona a imagem, aí vocês vão vir bem aqui, ó. Tem arquivo não, desculpa. Na página inicial, e aí vocês tá lá a página inicial, cliquem na imagem 2 vezes e vai abrir aqui essa aba formato de imagem. E aí vocês vão bem aqui, ó, cor. E aí vocês vão aqui no final definir cor transparente. E aí você clica e aí, ó, tcharam! Não é magia, é tecnologia. Então, vocês conseguem pegar e lançar aqui. Mesma coisa, por exemplo, para esse tapete. Ou eu posso recortar ao redor dele, que aí também você clica aqui, selecionou. Você vem aqui no canto, ó, cortar. E aí você corta a imagem bem rente ao que você quer. E dá o Enter, ó. Clica fora, desculpa. E aí a imagem já está reduzida. E aí, mesmo assim, ficou a bordinha, eu venho de novo. Cor, definir cor transparente e pronto. E aí eu vou começando a montar aqueles ambientes que a gente acha, que a gente vê na internet, sabe? Então eu começo a montar aqui. Estão vendo como o amarelo e o azul casam direitinho? Isso é um estudo de colorimetria, tá, gente? Então, por exemplo, quero fazer a mesma coisa com isso aqui. Cor, definir cor transparente e aí eu tiro. Então, eu consigo começar a montar o meu painel, meu mood board, para eu fazer aquela reforminha no meu quarto, de forma bem progressiva, tá? Mesma coisa aqui, ó, gente. Cor, definir cor transparente e pronto. Alguns não saem tão bem, tá? Mas é normal. Afinal de contas, né, é uma ferramenta que a gente tem que ir dando uma trabalhadinha. Mas a gente já consegue fazer umas coisas bem legais, tá? E aí eu venho de novo, cor, definir cor transparente, e aí eu vou tirando. A gente vai tentando tirar até conseguir tirar tudo, tá? Aqui não conseguiu sair tudo, vai acontecer isso usualmente, mas você já consegue ver que em algumas a gente consegue tirar praticamente tudo. E aí você vai montando e vai jogando com as cores. E aí
Assim, a gente vai conseguindo montar algumas ideias no PowerPoint. Como é que funciona no Canva? A mesma coisa, tá, gente? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, nesse aqui que está um pouquinho mais limpo, né? Eu quero trazer algumas coisas interessantes, né? Coloquei aqui meu título. Algumas coisas interessantes para cá. E aí, só que no Canva, para quem já mexeu nele, sabe que para eu tirar esse fundo aqui, ó, dele, ele é só na plataforma paga, tá? Eu vou tirar tudo. Professor, o Paulo Sérgio disse, tem a opção ali no canto superior esquerdo para cortar o fundo no PowerPoint mesmo. Uhum, isso, tem. Bem aqui no canto esquerdo, ele falou, né? Exato. Remover pano de fundo, sim, também tem. Então você pode também estar removendo esse pano de fundo aqui também. Só que às vezes acontece essas coisas assim bizarras, ó. Ele leva tudo embora, entendeu? Aí por isso que eu não o uso tanto, porque às vezes o software ele lê de um jeito que acaba não sendo tão interessante, sabe? E aí, gente, como eu fomentei no Canva, né? Eu tenho, por exemplo, aqui, e aí eu quero. O Canva ele funciona de uma forma muito simples. Você pode trazer as imagens para cá, copiar e colar tranquilamente, tá? Você tem aqui o arquivo inicial, você pode vir aqui em novo. Vou pegar e fazer algo novo, vídeo, currículo, enfim. E aí eu clico e aí eu faço um design em branco, por exemplo. E aí eu quero criar um Mood aqui. Ele sempre vai me apresentar vários templates, vários formatos, mas eu não quero, quero montar o meu Mood aqui. E aí aquele Mood que eu estava aqui no PowerPoint, eu posso trazer para cá. Quando eu era como vocês e não queria pagar o Canva, o que eu fazia para montar os meus moods, né? Eu jogava aqui no PowerPoint, tirava o fundo, aí eu dava o simples Ctrl C e aí eu jogava aqui no Canva. Bora, gente. Me ajuda. E aí eu jogava o Ctrl V. E aí ele vinha sem fundo, sabe? Então, são as possibilidades de trabalho que a gente pode estar colocando. Vamos ver, desculpa. Aqui. Então, eu venho aqui, por exemplo, com o meu armário. Aí eu já consigo montar aqui também. E aí eu vou montando meu painel de referências. E aí eu escolho as cores que eu quero. Eu posso ir lá no site da Souvenir, pegar as cores que eu gostaria que tivessem. E já jogo para cá. Vou montando aqui as minhas referências e vou indicando de onde eu tirei. Um bom moodboard, gente, ele tem que ter legendas, tá? Para eu saber de onde foi que eu tirei essas imagens. Porque às vezes a gente encontra uns móveis super interessantes, mas a gente não tem para vender em Manaus, por exemplo. Então, de onde foi que eu tirei ele? Ah, eu tirei do site tal, do site da Americanas, da Tok. Né? Aqui em Manaus a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar coisas diferentes. Então a gente tem que ficar fazendo essas coisas e procurando referências para levar para o marceneiro, para ele fazer a coisa do jeito que a gente quer, porque quem mora aqui sabe que a gente tem uma dificuldade das coisas chegarem, essas coisas bem legais, assim, diferentonas, é difícil a gente ter aqui. E aí, às vezes, a gente vai num marceneiro, por exemplo, nessa galera de modulados, e eles não conseguem visualizar o que a gente está falando. É interessante levar o Mood para eles também. E aí, eu sempre recomendo, aí eu vou voltar para o PowerPoint, que vocês façam um quadro de legendas. Então, esse tapete, ele é o quê? Então, você vem aqui inserir uma caixa de texto. E aí, eu, por exemplo, coloco. E aí eu pego e insiro outra caixa de texto aqui.
inserir outra caixinha de texto. Aí eu coloco 2 pontos, tapete azul, toque e stop. Então, aí a gente já sabe que esse tapete, eu não recomendo que vocês coloquem a informação em cima do produto. Façam uma legenda à parte. Inclusive, não sei se o nosso colega, se o Bruno lembra disso, mas quando a gente tinha umas revistas de decoração, né, era, Bruno? Eles montavam essas coisinhas e aí eles colocavam nas revistas, nos editoriais de revistas de decoração, eles faziam uma listinha assim de onde era, onde a pessoa podia encontrar cada coisinha dessa, entendeu? Era bem comum. Não que a gente seja antigo, tá? Eu acho que algumas revistas ainda hoje, elas informam, revista de mobiliário, tem lá Aham. dizendo a propaganda da loja e falando de onde vem, e muitas vezes até o preço do produto. Exatamente, exatamente. E aí a gente, por exemplo, tinta, pergaminho. E aí, gente, se vocês estão a fim de mergulhar nesse mundo da decoração, o Mood, ele é uma ótima ferramenta para você começar a ir treinando e fazendo isso, e você vai criando um negócio que é muito importante na área de decoração, que é o repertório. É você conhecer as coisas, sabe? Criar essa bagagem de, isso aqui eu vi em tal loja, né? Essa cama aqui eu já vi em loja X, Y, Z. Cada uma tem um preço diferente. Por exemplo, essa cama aqui que eu coloquei para vocês, eu já vi em 3 lojas diferentes, com 3 preços diferentes. Não sei se ainda, provavelmente na cidade de vocês também tem. Eu já vi na Toda Skin, eu já vi na Florence e eu vi numa loja e eu vi na Tok Stock, né? Então já vi nessas lojas de departamentos, então, e elas têm preços diferentes. Ou seja, é uma cama que já é referência, tá na moda essa cabeceira, esse formato do box dela, e aí você encontra ela em várias lojas. E às vezes o cliente fala assim: "Ai, Emma, eu quero essa cama aqui", ele me manda o WhatsApp. Eu quero essa cama na minha residência, né, no meu quarto. Aí eu já falo: "Ah, eu sei onde tem". Eu sei exatamente onde é que ela tem. Ela tem lá na Dudesquine, tem lá na Florence, que são lojas que vendem móveis modulados e móveis prontos, né? E eu vi lá na Tok Stock. E aí você vai dizer, aí você passa os 3 preços e aí você fala, e aí você vai querer fechar em qual? Eu já vi aqui. E se ela não tiver em Manaus, eu falo, olha, não tem em Manaus, tem só na loja X, Y, tem só, não sei, na Leroy Merlin, que não tem aqui em Manaus, por exemplo. Eu sei que a Leroy Merlin é uma loja nada a ver com isso, mas eu só tô citando, tá, gente? Então, não tem aqui em Manaus, só tem lá. Aí ele vai falar, poxa, não tem, tá? Porque eu gostei, eu vi no Pinterest isso, e aí eu queria para minha residência. Então, quem está afim de mergulhar nesse mundo, eu acho que já é um exercício incrível a gente começar a criar os nossos próprios moods, né? Um exercício que é bem interessante para vocês também, para vocês irem se familiarizando com essa questão do design de interiores, é fazer os mood boards reversos. Como assim mood boards reversos? Eu tenho um ambiente, por exemplo, eu tenho um ambiente e aí eu vou procurar quais foram os lugares, os objetos que compuseram esse ambiente, entendeu? Então eu posso ir lá e ir atrás de onde eu vi essa cadeira, essa luminária, essas cores. E aí você já vai treinando os seus moods, né? Você não precisa necessariamente fazer um projeto. Mas aí eu já vou encontrando essa cadeira aqui, ela é de qual lugar? Aí eu já vou procurando cadeira pé palito. Aí eu já encontro várias cadeiras assim desse tipo. Aqui, ó. E aí a gente já encontra, ó. Que é a cadeiras IMS, né? Ela é um ícone do design e aí todo mundo tem agora. Inclusive eu tenho ela aqui em casa também.
Então você já consegue montar e ir fazendo, né? E colocando tons de cinza, você também consegue. Quadros. E aí você vai montando os seus moods, né, de acordo com os ambientes. É uma ótima ferramenta. Eu passo, inclusive, para os meus alunos como avaliação. Passo alguns projetos e eu quero que ele monte os moods do projeto, para ele ter isso que a gente chama de repertório, né? Começar a entender o nome de cada móvel dessas cores, desses estilos, enfim. Acho que é isso, gente. Nossa, a gente passou voando. A professora passou voando porque foi delicioso, passou voando porque todo mundo se envolveu aqui. E ó, eu lembro que lá no início você perguntou para a galera o que era arquitetura e a gente ia falar sobre isso no finalzinho, certo? Certo, certo. Então vou te contar aqui o que a galera respondeu. Olha só. O Bruno foi o primeiro a dizer a ajuda nas construções prediais. Verdade. Verdade. Certíssimo. O João Lucas disse arquitetura, inovação e reconstrução. João Lucas é um poeta da arquitetura, ó. Ele falou que é Nossa, vamos inovação e lá. reconstrução. Oh, João, pelo amor de Deus, faz arquitetura logo. Quero te Tá dar vendo, João? aula. Olha aí. O Lincoln, ele disse que trabalha na construção civil. Sim, Certíssimo né? A isso. gente já viu ali a relação, a professora explicou ali no meio a diferença de engenheiro civil e também arquiteto, design de interiores, enfim. O Iago diz que planeja plantas de construções. É isso aí. Tem por aí, né? E aí, professora, depois dessa nossa conversa, eu acho que alguém pode ter mudado aí um pouquinho, né, já esse conceito do que é arquitetura. Tem alguém que quer agora contar para a gente o que entende por arquitetura? Porque a gente sempre sai transformado de qualquer contato que a gente tenha com uma informação nova, né? Então, alguém aí que falou que é arquitetura, quer repetir o conceito? Agora com essa nova visão, com esses novos conhecimentos? Pode mandar no chat aí. Professora, eu tenho uma observação para fazer com relação à arquitetura, né? A arquitetura, assim como eu falei lá no início, que a educação ela transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo, isso tem muito a ver com a arquitetura também, né? Porque o projeto da casa própria, como a senhora mencionou agora há pouco, aquele café, né? Que é muito mais sentimental do que comercial, na garagem, eu sempre sonhei, desde quando eu era criança. Então, a arquitetura ela também transforma o mundo das pessoas e aí esses elementos vão transformando a nossa cidade num lugar mais bonito, num lugar mais acolhedor, num lugar mais gostoso de se viver. E aí eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Polêmicas, polêmicas, Ai, polêmicas, 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 vamos lá. polêmicas. Não, na verdade não tem polêmica nenhuma, ou tem, não sei. Mas quando a gente encontra ali, vocês arquitetos, quando vocês encontram aquele cliente que é extremamente indeciso, não sei o que eu quero, faz qualquer coisa, e aí? Qual é o grande desafio de encontrar um gosto nessa observação do cliente, ou então falar, já que ele não sabe o que quer, eu vou colocar o meu gosto pessoal nisso daqui, vou montar um projeto que vai ser a minha cara e ele vai adorar. Já aconteceu isso? E qual foi a Já, solução? já aconteceu sim. E aí a gente tem uma ferramenta que eu faço, né? Logo que eu me formei, eu peguei uma cliente exatamente assim. Ela era muito suscetível a mudanças, enfim, ela aceitava tudo que eu falava para ela. E aí, assim, foi bem. Ela foi, assim, eu tive muita sorte. Minha primeira cliente foi, assim, maravilhosa. E aí, logo de seguida, eu peguei uma cliente muito difícil que eu peguei e penei muito para encontrar o que ela queria, porque eu apresentava as propostas e ela, não sei, ainda não é isso. Aí ao mesmo tempo, mas aí o que que você gosta? Poxa, eu não sei dizer, e não sei o que mais lá. E aí eu penei muito na mão dela, vou ser bem sincera, porque ela não gostava do que eu gostava e eu também não descobri o que ela gostava. E aí eu descobri uma ferramenta para eu não cair mais nessas armadilhas, que é o briefing, né? Que é o briefing, gente? Briefing é um grande questionário que a gente faz com o cliente para a gente traçar o perfil dele,
né? Porque às vezes só a conversa não serve para captar tudo que ele quer. E aí o briefing é uma técnica que a galera inclusive usava muito na questão do design e de propaganda. E aí aí nós arquitetos, né, como nós somos, né, metidos, a gente pegou isso aí e trouxe para arquitetura. E aí a gente faz agora eu faço esse chamado briefing, que é justamente um conjunto de perguntas que mostram vão direcionando e aí eu vou descobrindo o gosto do cliente, né? E aí tem desde os estilos arquitetônicos, desde o tipo de revestimento, cor, tudo que ele gosta, e aí eu consigo traçar melhor, entendeu? Mas eu dei uma penadinha, peguei uns assim que me pegaram de jeito, mas agora eu já consegui desenrolar isso aí. Muito bom, professora Emma. Ó, recadinho importante. O link para vocês preencherem a presença, né, no mini curso de hoje, nosso encontro de hoje já está aí no chat, está disponível. Não esqueçam de preencher e, principalmente, não faltem no segundo encontro. E se esse foi bom, tenho certeza que o segundo vai ser ainda mais sensacional, porque a Emma tem surpresas para a gente no segundo encontro, né, Emma? Não dá spoiler, não dá spoiler, deixa esse povo super curioso para voltar aqui no nosso próximo encontro, certo? A gente já aguarda vocês, ansiosos. Não esqueçam que existem outros minicursos que vão começar na próxima semana. Inscrevam-se, se ainda não se inscreveram, e contem para todo mundo que, como eu disse lá no início, notícia boa precisa ser compartilhada. Professora Emma, muito obrigado mais uma vez. Foi uma alegria, foi ótimo compartilhar esses momentos contigo e com todo mundo que está aqui. Obrigado, pessoal. E eu deixo o convite aqui para assim que a gente finalizar, que a gente encerrar, vocês explorem a plataforma lá do Conexão Futuro. Tem muito conteúdo É das verdade. nossas instituições de ensino superior, voltadas para o mercado de trabalho, voltadas para detalhar as carreiras, né, os cursos que estão disponíveis aí no mercado para cada um de vocês. Aproveitem. Conhecimento é poder e é muito bom quando a gente sente que a gente tem a força, não é não? Professora, considerações finais, a palavra é sua. E eu só tenho a agradecer, né? Passou voando o tempo, e aí eu espero que todo mundo tenha gostado, aprendido um pouquinho mais. Eu estou reservando ainda as cerejas do bolo para a próxima. E aí, desde já, eu peço que vocês me sigam aí nas redes sociais. Esse é o meu escritório. Eu posto muita coisa do dia a dia, inclusive lá na faculdade, né? As atividades que a gente faz, muita coisa interessante, as visitas, né, as coisas que a gente vem conhecendo. Então, é o Arabá Projetos e Educação, tá? Então, a gente tem lá várias. A gente teve na semana passada, a gente estava fazendo algumas oficinas de TCC, inclusive, com os meninos lá do Marta. Então, eu deixo aí o convite, me sigam. E aí, eu quero muito que vocês me sigam, tá, gente? Porque semana que vem eu vou estar lançando uma vitrine numa loja aqui, e aí vai ter muita coisa bem legal, que vocês vão ver, inclusive, de que eu estava falando aqui, lá nessa vitrine de loja, tá, gente? Vamos engajar. Já estou pegando aqui, ó, já vou abrir Arabá E, Projetos. Vamos lá e no Arabá Projetos, pessoal. Olha aqui. Já encontrei. Arabá Projetos, Educação. isso Estou aí. seguindo. Faz o mesmo Opa! daí também. Olha, o Lincoln disse que foi incrível essa Ai, aula. Lincoln, O obrigada. Paulo Sérgio quer saber por que Arabá. Então, gente, por que Arabá? Arabá é o nome de uma árvore, que é a árvore Casa dos Deuses Indígenas, entendeu? Então, por isso que eu fiz essa referência. Era um nome que meu pai passou para mim. Ele falou, meu pai ele era engenheiro agrônomo, né? E ele faleceu ano passado, então tem toda uma questão afetiva. E aí eu escolhi, ele era um outro nome, eu mudei para esse para homenageá-lo e para fazer essa referência aí, né? Porque cada um projeta a sua casa e você é Deus da sua própria residência, né? Então é por isso que teve toda essa pegada aí, tá, gente? Ah, que lindo. Aproveitando aí esse momento tão bonito, a gente vai encerrar o nosso encontro de hoje
com o que a Letícia Bianca falou que é arquitetura para ela, né? Eu pedi para as pessoas falarem novamente depois desse nosso encontro. E aí, usando aqui a frase da Letícia para encerrar o nosso encontro, Letícia Bianca disse que arquitetura é criar aconchego e ajudar a realizações. Ah, Letícia, lindo. Arrasou, É Letícia. isso mesmo, arrasou. Aplausos para Letícia, gente. Todo mundo reagindo aqui com muitos aplausos para Vou reagir. Letícia. Vamos lá, que Letícia Vamos. arrasou. Arquitetura é criar aconchego e ajudar a realizar sonhos. É isso, pessoal. Então, um final de semana extremamente aconchegante para vocês e a gente se encontra no nosso próximo encontro do minicurso de arquitetura. Até lá, pessoal. Obrigado, Tchau, tchau, professora. Obrigado a todos gente. vocês. Obrigada. Tchau, tchau.